Graças e paz, amados. Louvado seja Deus pela tua vida, porque você está aqui e eu quero louvar a Deus. Não poderia ser diferente, iniciando aqui este vídeo, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, pelos livramentos. Eu quero exaltar e glorificar o nome do Senhor, porque Ele tem estado comigo e eu tenho visto a mão dEle me guardando, me livrando e passando por 2 semanas muito difíceis, recentemente, acometido desta doença, que é uma doença que tem assolado o mundo inteiro, e eu percebi que durante este vale, durante estas semanas difíceis, o que não faltou foi a presença de Deus, a graça e a misericórdia dEle me guiando e me fortalecendo nesses dias. Então eu queria louvar e engrandecer o nome dEle aqui neste momento. Eu queria exaltá-lo, porque Ele é digno de todo louvor e adoração, e não poderia deixar de dizer isto a você, de que Ele está contigo, independentemente da circunstância. Deus é um Deus que está conosco, e é justamente sobre isso que eu quero falar aqui neste vídeo hoje. O tema dessa mensagem é justamente esse: como nós podemos resistir no dia mau. Sim, porque o dia mau ele vem para todos nós. Independentemente de quem nós somos, independentemente do que fazemos, o dia mau ele acontece. O dia mau ele pode representar para você qualquer coisa que esteja relacionado a uma grande tristeza, seja a perda de um ente querido, seja a perda do seu trabalho, dos seus recursos financeiros. O dia mau ele pode representar situações difíceis na tua vida, como por exemplo, quando nós somos acometidos de uma doença, quando a nossa saúde ela é prejudicada. Enfim, o dia mau ele está aí para todos. E ele tem a capacidade de abalar as nossas estruturas emocionais. O dia mau, ele pode ser extremamente devastador para os nossos sentimentos, abalando os nossos corações, nos deixando muitas vezes sem chão. Algo não previsto. O dia mau normalmente se caracteriza por algo que nós não planejamos, não estava na nossa maneira de planejar as coisas, aquele dia mau, e ele de repente acontece. Então, como nós podemos resistir no dia mau? Não só resistir ao dia mau, mas permanecer firme depois que ele passar. Sim, porque ele passa. Uma das coisas que muitas vezes a gente se deixa levar é achando que as situações difíceis, os dias maus, não vão passar nunca. É uma das características do dia mau. Ele promove em nós aquela sensação de que aquilo nunca vai acabar. Mas como diz aquele ditado antigo, não há mal que sempre dure e nem bem que nunca seque. Então, vai passar. E a grande questão é, como que eu vou estar quando isso passar? Ou como eu vou me comportar durante este período difícil da minha vida? Essa é que é a grande questão. E uma das grandes ilusões que o ser humano pode ter é que ele não vai passar por dias maus. Talvez não é nem uma questão de ilusão, mas talvez é um assunto que a gente não gosta de pensar muito. A gente não quer se preparar para os dias maus, a gente só quer viver bem, feliz, alegre.
A gente evita de pensar nos dias maus, a verdade é essa. Mas nós temos que nos preparar para eles, porque eles vão acontecer. E uma das incumbências da nossa fé é nos preparar para o dia mau. Porque muitas vezes a gente tem essa ilusão de que porque eu tenho uma fé, ela não vai deixar eu passar pelo dia mau. Não. Pelo contrário, ela vai te preparar para o dia mau. A fé não é a ausência de dias difíceis, mas é como eu vou lidar com os dias que são cheios de situações difíceis. Essa é uma das atribuições da nossa fé. Se nós lermos a Bíblia com sinceridade, ou seja, não querer ler apenas o que nós queremos ler, nós vamos perceber que a fé, ela nos equipa, ela nos mune de ferramentas para que nós venhamos conseguir resistir no dia mau e permanecer firmes. E um dos textos bíblicos que vai nos dar esta direção está justamente no livro de Efésios. Se você puder abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, eu quero ler com você a partir do versículo 13. Efésios capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 18. E diz assim o texto: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Louvado seja Deus. Veja que aqui no texto nós lemos já no versículo 13 que nós temos que tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Veja que o texto aqui, ele nos dá a clareza do dia mau, de que realmente ele existe, que ele acontece. E ele nos dá esse conselho: olha, para que você resista no dia mau, esse dia difícil aí que está acontecendo na tua vida, Deus está falando para você aqui hoje nesse vídeo, para que você resista. E não só resista, mas permaneça firme depois que você passar pelo dia mau. Você precisa se equipar de algumas coisas que ele chama da armadura de Deus, que são princípios, na verdade, que nós precisamos trazer para a nossa vida enquanto passamos pelo dia mau, a fim de que estes princípios nos ajudem a resistir, a não sucumbir, a ficar firmes. E quais são esses princípios, né? Primeiro, antes de falar desses princípios, é importante que você saiba que aqui o texto recomenda que nós venhamos nos revestir de toda a armadura. É importante, para que você resista no dia mau, é que você não deixe nenhum desses princípios de fora. Você não pode ser parcial, você precisa ser pleno em adotar todos esses princípios para a sua vida, enquanto se passa pelos dias maus. Então, não seja parcial. É preciso que você olhe para todos os princípios.
E ele ainda fala, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, é preciso ser pleno na adoção desses princípios, sem deixar nada de fora. E aí ele ainda diz no versículo 11 e 12, aqui mesmo desse capítulo 6, que essa mesma armadura, além de servir para nos equipar para o dia mau, ela também serve para que nós venhamos lutar nas regiões celestiais. E ele vai dizendo que muitas vezes a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, mas ela está nas regiões celestiais, contra principados e potestades, nesses lugares celestiais, e que essa armadura serve para que a gente também possa estar lutando contra esses principados e potestades. Então, esta armadura, além de servir para nós, para o dia mau, ela também serve para batalhas espirituais. Mas eu não queria focar com você aqui os versículos 11 e 12 da batalha espiritual. Eu queria chamar a sua atenção para outra utilidade desta armadura ou desses princípios de Deus, que é de resistir no dia mau, que ela serve para isso também, para nos dar a resistência necessária quando passamos pelo dia mau. E é nisso que nós vamos focar, como ele diz aqui no versículo 13. Então, o primeiro componente dos 6 componentes que eu separei aqui para você, os 6 princípios necessários para que nós possamos resistir no dia mau. O primeiro deles é a verdade. Quando eu passo pelo dia mau, esta situação difícil que você está passando muitas vezes na tua vida, você precisa trazer para você a verdade. O que isso significa, pastor? No versículo 14, ele diz, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Por que isso é importante no dia mau? É porque eu preciso, em outras palavras, nas situações difíceis, ser sincero comigo mesmo, trazer a verdade para o meu conhecimento com relação à situação que eu estou passando. Será que o que eu estou passando é em função de algo que eu plantei? Será que eu estou colhendo algo que um dia eu semeei na minha vida para estar passando por esse dia mau, para estar passando por essa situação difícil? Será que eu semeei algo ruim lá atrás na minha vida? Então eu preciso ser sincero comigo mesmo, trazer a verdade à tona, me equipar da verdade. Ou será que eu estou passando por uma circunstância difícil da minha vida, que é apenas resultado de um acaso? Não tem necessariamente a ver com algo que eu fiz, mas é uma circunstância natural da vida. Esta dose de sinceridade que nós temos conosco mesmo enquanto passamos pelo dia mau, ela é extremamente importante para que nós venhamos resistir, sermos fortalecidos enquanto passamos pelas situações difíceis. Porque se nós semeamos para estar colhendo aquele dia mau, então eu começo a me precaver, a melhorar, mudar as minhas atitudes, e isso vai me fortalecendo, para que eu inclusive não passe por isso de novo. Mas é preciso que eu seja sincero comigo mesmo, que eu utilize a verdade comigo mesmo. E se de repente eu não semeei nada, eu sondei o meu coração, eu vi que, olha, eu não tive uma participação nisso, eu estou vivendo um acaso da vida, eu estou passando por essa situação difícil, por essa doença, por essa situação na minha casa, na minha família, porque é um acaso, é uma circunstância natural da vida, não há o que se corrigir em termos de conduta. Então eu vou ter esta sinceridade comigo mesmo e chegar à conclusão de que aquilo é um acaso, e porque aquilo é um acaso, muitas vezes eu vou ter um pé no chão, eu vou estar com uma dose de sinceridade em relação àquela situação
que vai me ajudar a entender o porquê aquilo está acontecendo, e aquilo me dá forças para que eu passe pela situação difícil sem me martirizar. Porque eu fui sincero comigo, porque eu trouxe a verdade para mim mesmo, eu vou então saber que eu não necessariamente fiz algo para que aquilo acontecesse. Então eu não vou me martirizar, me encher de complexo, porque eu fiz algo para estar passando por aquilo. Percebe como é importante a verdade comigo mesmo, em relação à situação difícil, em relação ao dia mau. Então é a primeira coisa que nós temos que levar em consideração enquanto passamos pelo dia mau. A verdade pelo qual ou pela qual eu estou passando por aquilo. Outra coisa que eu preciso ter, outro princípio que eu preciso ter enquanto eu passo pelo dia mau é a justiça. Porque o versículo 14 diz: e vestida a couraça da justiça. Por que isso é importante no dia mau? Porque muitas vezes, quando a gente passa pelo dia mau, nós, principalmente se a gente se utilizar de sinceridade e chegar à conclusão de que eu não semeei nada para estar colhendo aquilo, muitas vezes a gente chega na conclusão de que está passando por um acaso da vida, uma circunstância aleatória, e aí a gente se sente injustiçado. E porque a gente se sente injustiçado, a gente começa então a ser injusto com as pessoas. A gente começa então a desenvolver o seguinte raciocínio: a vida não é justa comigo, por que eu tenho que ser justo com as pessoas? E aí eu começo a ser uma pessoa amarga, porque eu não adotei a justiça, porque eu estou me sentindo injustiçado e passo a ser injusto com as pessoas, eu me torno uma pessoa amarga, difícil de se relacionar, e aí as pessoas vão se afastando, e aí eu estou passando pelo dia mal muitas vezes sozinho, porque ninguém quer ficar perto de alguém amargo. Veja como é importante esses componentes da armadura de Deus, como eles vão nos ajudar a passar pelo dia mau, a suportá-lo, a resisti-lo. E a justiça está realmente relacionado a isso. Porque se eu começo então a ser justo com as pessoas, mesmo me sentindo injustiçado na vida, eu começo a atrair mais pessoas para ficar do meu lado, e mais eu vou ter ajuda, e mais eu vou conseguir ter forças para passar por aquele dia mau. Então, tome a couraça da justiça, não seja injusto com as pessoas, achando que porque você está sendo injustiçado na vida, você tem que ser injusto com as pessoas. Não, isso vai afastar as pessoas de você. E aí ninguém vai te ajudar e você vai ficar só no dia mau. Então, é a segunda lição que nós temos para que possamos resistir no dia mau. E outra lição que nós vamos aprender aqui, a terceira delas, é nos revestir da paz, como ele diz aqui no versículo 15, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Por que é importante que quando eu passe pelo dia mau, eu venha calçar os pés na preparação do evangelho da paz? Justamente porque, assim como também eu tenho a tendência de ser injusto porque me sinto injustiçado, eu também tenho a tendência de promover guerra na vida das pessoas, porque eu quero resolver aquela situação difícil, aquele dia mau, fazendo guerra, brigando, porque eu me sinto injustiçado. Então eu quero promover a justiça na minha vida, fazendo guerra com os outros. E o texto vai na contramão dizendo: olha, para que você resista no dia mau, você precisa promover a paz. Você precisa procurar a justiça para a tua vida, sim, mas promovendo a paz e não promovendo a guerra. Calce o evangelho, ele diz, calce os pés na preparação do evangelho da paz.
E por que evangelho? Por que esta paz tem que vir do evangelho de Cristo? Porque ele mesmo disse em João 14:2: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele tem uma paz que o mundo não tem. O evangelho que ele propôs, as boas notícias que ele trouxe ao mundo, deste evangelho, é um evangelho que traz para nós uma paz que excede todo entendimento, não como o mundo nos dá, mas como só ele pode nos dar. E esta paz é o que vai nos ajudar a passar pelo dia mau, buscando sim a justiça muitas vezes para as situações injustas da nossa vida, mas promovendo a paz e não fazendo guerra com ninguém. E é quando nós aprendemos a semear a justiça em paz, é que nós vamos colher esta justiça, o verdadeiro fruto da justiça, como diz um texto que eu gosto muito lá em Tiago, e diz lá no versículo 3, no capítulo 3, versículo 18, que diz: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, está passando por um dia mau, está passando por um dia difícil na tua vida, um dia complicado ou uma situação que está te tirando o sono? Não queira fazer justiça promovendo guerra, não queira resolver as coisas brigando com as pessoas, promova a paz. Isso com certeza vai lhe dar forças para que você resista nesse dia mau. Quarto princípio para que nós venhamos resistir no dia mau é a fé. No versículo 16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé. Ou seja, quando eu passo pelo dia mau, eu preciso me equipar da fé. E o próprio versículo 16, ele diz por que é importante no dia mau eu me equipar da fé, que é para apagar os dardos inflamados pelo maligno. Porque quando nós estamos passando pelos dias maus da nossa vida, a tendência é que nós venhamos ter todo e qualquer tipo de pensamento ruim. A gente começa então a ter vários pensamentos do tipo de chutar o balde, e muitas vezes o dia mau vai trazer para nós pensamentos até de suicídio, de dar cabo à própria vida. Esses são pensamentos inflamados pelo maligno. E o que o texto está nos recomendando? Olha, quando você passar pelo dia mau, você precisa se equipar da fé. Fé em quê? Fé na companhia de Deus. Não é fé de que Deus vai estalar os dedos e resolver o dia mau, não. É que Ele no dia mau estará com você. Esse é o tipo de fé que nós temos que ter. Não, eu tenho fé em Deus, num Deus que diz em sua palavra que ainda que uma mãe abandone o seu filho, Ele jamais abandonaria. Então, porque eu tenho essa fé de que Ele está comigo, eu vou eliminar esses pensamentos ruins, esses pensamentos que muitas vezes são de destruição, que muitas vezes querem me dar uma saída fácil. Eu vou conseguir anular esses pensamentos, porque eu acredito num Deus que está comigo, que está caminhando comigo neste vale. Talvez Ele não me tire aqui do vale, mas Ele está comigo. Porque eu tenho essa fé, porque eu desenvolvi essa fé, então eu vou ter forças para resistir no dia mau. E aí, o quinto princípio para que nós venhamos resistir no dia mau é a salvação, e essa bíblica. No versículo 17 ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, quando eu passo pelo dia mau, eu preciso me equipar da salvação. Por que é importante eu tomar a consciência da minha salvação? Porque, como eu falei no início, muitas vezes o dia mau ele tem a capacidade de abalar as minhas estruturas emocionais, provocando e causando dores terríveis, de perda principalmente, quando a gente perde alguém, algum ente querido. E aí, estas situações de morte,
que vem no dia mau, muitas vezes só há um consolo de que eu sou salvo e que só a salvação que eu tenho em Deus, a eternidade que Ele prometeu para mim, é que vai trazer consolo muitas vezes. Muitas vezes o consolo, ele não vai estar em nada que é palpável, mas apenas na esperança de um dia ter uma vida eterna ao lado de Cristo. Por isso que é importante que eu tome consciência da salvação, e essa bíblica. Porque a salvação que não é bíblica, a salvação que ela vem muitas vezes de um conceito humano, ela traz para nós que todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos levam à salvação. Enquanto que a Bíblia, e aí ele fala da espada do Espírito, ela é que vai nos trazer o subsídio de que somente um pode nos dar acesso à salvação, somente um pode nos dar acesso a Deus, e esse é Cristo. Então, por isso que é importante que seja a salvação bíblica, da espada do Espírito, que está na palavra de Deus, que é a salvação apenas por meio de Cristo. Então, esta é a quinta lição que nós aprendemos, de como nós podemos resistir no dia mau. E a sexta e última lição que nós aprendemos aqui, de como resistir no dia mau, é justamente a empatia, a nossa capacidade de, quando nós estamos passando pelo dia mau, de olharmos e vermos que não é só nós que estamos passando pelo dia mau. E como é que eu vou chegar nessa conclusão? Como é que eu vou entender que não é só eu que passo por isso? É eu começar a orar e interceder pelos outros. Para que eu ore e interceda pelos outros, eu preciso enxergar outros problemas além dos meus. Isso é empatia, se colocar no lugar das outras pessoas, saber que outros sofrem também, não só eu. Isso é importante no dia mau, por quê? Porque isso me tira na condição de estar muitas vezes de vítima. Aquela condição de vitimismo, achando que só eu sofro, só eu tenho esse problema, só eu estou passando por essa situação. Não. Comece a olhar e ver que outras pessoas passam por isso também, e encontre no exemplo delas força para a tua vida. E aí você começa a interceder por elas, que é o que ele diz aqui no versículo 18, intercedendo, fazendo súplica por todos os santos, e ele ainda insiste dizendo, olha, e persevere nisso, persevere nesse estilo de vida onde você olha não só para os seus problemas, mas para os problemas dos outros, e aí você não se sente só, vítima, apenas você é a vítima de tudo, e aí você começa então a orar e interceder pelas pessoas, e ter forças inclusive. Quanto mais você ora pelos outros, mais você tem forças para passar pelo dia mau. Amém, amados? Que você possa ter esses princípios no seu coração, que eles possam fazer parte da sua galeria de estilos de vida, para que você, quando passar pelo dia mau, não só passe por ele, mas que você resista a ele, como diz aqui o versículo 13, resistindo no dia mau, com toda essa armadura, e que você possa observar todos esses princípios, sem exceção, de maneira plena. E você não só vai resistir, mas quando passar por tudo isso, você ainda vai ficar firme. Você vai ter uma firmeza que não vem de você, mas que veio dessa situação. E porque você soube lidar com essa situação, você então adquiriu firmeza e permaneceu. Amém, queridos? Louvado seja Deus, que você possa ter esta palavra no teu coração. E eu queria reforçar mais uma vez, não se esqueça de curtir esse vídeo aí na nossa página, se você se sentiu abençoado por ele. Não se esqueça de compartilhar com mais pessoas, que eu tenho certeza que vão ser abençoadas também. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, para ficar por dentro daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, e até a próxima.